chegar para participar do nosso estudo, né? Vamos mentalizar o Mestre Jesus, fecharmos os nossos olhos, a fim de buscar uma comunhão íntima com Deus, com o nosso Criador. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia. Jesus, Mestre amado e querido, anjos, guardiães, espíritos, amigos e protetores, irmãos da espiritualidade esclarecedora, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevamos o nosso pensamento até vós para agradecermos a oportunidades que nos concedes de juntos estarmos, reunidos, irmanados para mais uma vez, iniciarmos o estudo da obra básica que é a geratriz da terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, o livro dos Espíritos. Esse livro que traz tantos ensinamentos acerca da filosofia espírita, que nos informa a nossa origem, de onde viemos, qual a nossa finalidade neste planeta e para onde nos dirigimos. Senhor Deus, no correr desse nosso estudo, nós nos rogamos as vossas divinas inspirações para todos os que irão eventualmente participar, seja dando as opiniões e entendimentos acerca do estudo a ser encerrado. Pai amado, nós ainda te rogamos que abençoe os nossos irmãos que mais sofrem e padecem, especialmente os que se encontram vítimas do coronavírus, nos hospitais, nas clínicas, nas casas de repouso, nas estações de tratamento, nos manicômios, nosocômios, nas colônias de rancenianos, nos sanatórios psiquiátricos, enfim, Senhor. Em todos os locais de dor e de sofrimento, permita que haja o bálsamo do teu divino amor que ampara, conforta e consola. Senhor Deus, nós vos pedimos permissão para darmos, por iniciado mais um estudo do Livro dos Espíritos, nesta noite maravilhosa, Senhor, e suplicando que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre. Bem, assim seja, Senhor. Amém. Bom, vamos lá. Questão 781. Tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Resposta: não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Nós, humanos, podemos até tentar, né? Podemos até tentar. Mas, por mais que a gente tente, não temos condições de paralisar a marcha do progresso. Né? Porque quem comanda a marcha do progresso é Deus. E Deus quer assim, e não somos nós, pequenos seres humanos, né, que podemos atrapalhar o programa do Criador. Então, por mais que a gente faça, por mais que a gente tente, jamais vai conseguir. Porque o progresso e a evolução é uma fatalidade. Todos iremos, atingiremos a evolução. E isso é inegável. 781A. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Resposta: pobres seres que Deus castigará. Serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. Aqui, resposta de novo. Pobre Deus que Deus castigará. Deixa eu só fazer uma ressalva com relação a esse Deus castigará aqui. Deus não castiga, meus filhos. O que ele está falando aqui é força de expressão. Quem castiga é a lei. Aliás, a lei é perfeita. E se a gente vai de encontro à lei, nós
é que seremos castigados, né? Seremos castigados por essa lei, porque Deus é todo amor e ele não vai nos castigar. Por isso é que ele nos deu o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que bem entender, pode fazer o que der na telha, como dizem por aí. Entretanto, se a gente for de encontro a esta lei, a gente vai ter que resgatar, né? Resgatar os débitos contra ela. Comentários de Kardec. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se. Está aqui, ó. É a força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada, por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com ele, despedaça-as juntamente com os que se esforçam por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, por mais que a gente queira, só repetindo o que ele está só confirmando aqui, a gente não pode ir de encontro a essa lei, né? Não podemos ir. Por mais que a gente se esforce, a gente não pode fazer com que a humanidade pare e retrograde. Mais algum comentário? Não, Rubem, acho que foste perfeito na colocação. Eu me lembro, por exemplo, que os grandes ditadores, tá? E aí nós vamos observar ditadores de todos os matizes e ao longo de todos os tempos. Eles conseguiram suprimir um número razoável de vidas, conseguiram suprimir a liberdade de um sem número de pessoas, mas eles tiveram também sua passagem ligeira. E após esse momento tormentoso, tá, o que nós vimos foi uma explosão de criatividade, uma explosão de liberdade. Em outras palavras, é como se fosse refreado durante aqueles tempos obscuros a vontade do homem avançar, né? Se nós observarmos a própria longa noite da Idade Média, tá? Onde nós tivemos um obscurantismo muito exacerbado, possibilitou a que logo em seguida tivéssemos o Renascimento, né? A era renascentista, com todas as pujanças que ela pôde propiciar nos mais diversos momentos da atividade humana, né? Na pintura, na escultura, no desenvolvimento das ciências, porque até mesmo as ciências começaram a ter o seu desenvolvimento a partir justamente da ideia de que Deus não nos pune, ele cria as condições para isso. Então, os homens, a partir dessa ideia, superaram aquele obscurantismo da Idade Média, em todos os campos da atividade humana. Tá? Então, eu acho que isso casa exatamente para aquilo que tu falaste. Por mais que alguns se esforcem em tentar nos fazer retrogradar, em tentar deter a marcha do progresso, a força da evolução e desse progresso, que é uma lei a qual nós estamos submetidos, ela é superior, bem superior. Muito bem. Então, vamos adiante. 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe? Resposta. Assemelham-se a pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Ele está só confirmando o que a gente acabou de falar com relação, às vezes, de boa fé ou não, tenta favorecê-lo, mas
são pequenas pedras, né? São pequenos obstáculos que não vão, com certeza, impedir aquilo que está traçado para que aconteça. 783. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Resposta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, o povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos ao abalo físico ou moral que o transforma. É o nosso caso atual, né, pessoal? A humanidade não quer progredir de uma forma mais natural, o que acontece? Acontece um monte de destruição, de destruição, né? Abalos sísmicos, pandemias, maremotos, etc., que dão só um empurrãozinho, né? Se a gente deveria evoluir em determinado período e não conseguir nesse tempo, esses problemas naturais só dão um empurrãozinho para que aquilo que está programado aconteça. Então, a gente não pode tentar, né, atrapalhar o progresso, porque não vai conseguir. Mesmo com nossa teimosia, com o nosso desleixo com relação a progresso moral, intelectual, mesmo assim, nós não conseguiremos. Comentários de Kardec. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade da providência, que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco. Germinam durante séculos. Depois, irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe, senão a desordem e a confusão momentâneas que oferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que semeia a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, uma agitação, né? Um empurrãozinho ajuda a gente a despertar e sair do marasmo moral que a gente se encontra. Quando a gente não vai pelo amor, né, pela conversa, vai pela dor, pelo sofrimento. O sofrimento é um elemento que Deus usa, né, a fim de que a gente espere. Eu sempre gosto de citar Nosso Lar, o grande livro Nosso Lar, né? Que depois Nosso Lar, o André Luiz lá no Umbral, passou 8 anos sofrendo no Umbral, depois de muito sofrimento, aí que ele chegou à conclusão que precisava se curvar diante de uma prece fervorosa e diante da divindade para pedir ajuda. E assim é o sofrimento, né? Conosco. A gente, uma hora, ele diz, olha, vamos aqui devagar, vamos conversar. Deus diz assim para a gente, olha, e tal, vamos assim que é o correto, vai por esse caminho. Quando a gente não quer, né? Ele usa a lei, né? Ele usa a lei, e a lei vai nos colocar nos eixos através do sofrimento. Nós somos pais, né? Nós somos pais, quando nossos filhos eram pequenos, né? Ainda não eram responsáveis, a gente conversava. Quando a conversa não ia certo, a gente fazia o quê? Dava um castigozinho, tem alguns que puxavam as orelhas, etc. Então, é assim, o pai ama, mas também usa os elementos necessários
para colocar o filho no eixo quando o filho não quer ir pela conversa, né? Pela conversa normal. Mais alguém? Eu me lembrei, Rubens, Diga. daquela conversa que nós tivemos na quarta-feira passada, ou melhor, no sábado passado. Certo. E como estávamos só nós dois, e hoje temos o professor Otton e a nossa estimada Digé, além de, incidentalmente, provavelmente estarem também Laiane e André, eu me permito, com a permissão do querido amigo, mencionar o fato. É que, na semana passada, nós tivemos uma reunião dos magistrados espíritas e lá um colega, eu achei interessante a metáfora que ele usou em relação ao vírus que nos assola presentemente e que se encaixa nisso que o nosso companheiro Rubens falou, como elemento regenerador, como elemento que vem para nos ensinar. O colega, um delegado do Estado de São Paulo, Antônio Maria, ele dizia o seguinte: olha, esse vírus está como aquilo que acontece na atividade jurisdicional. Quando o juiz, por exemplo, manda reintegrar uma pessoa numa propriedade que foi invadida, por exemplo, o que é que ele faz? Antes de mandar a polícia, ele manda o oficial de justiça para ir lá, conversar com os invasores, tentar convencê-los, tá, pacificamente a desocuparem o espaço. Bem, o oficial de justiça vai até o local e tenta convencer pacificamente as pessoas. Ocorre que ali ele é maltratado, como foram, por exemplo, os profetas de antigamente, segundo menciona a Bíblia, né? O que é que ele faz, então? Ele volta e diz para o juiz: olha, seu juiz, eu fui lá para fazer a reintegração pacificamente, mas eles me maltrataram. Eles disseram que ali não tem juiz que mande, que não tem nada, não tem ninguém que faça eles saírem da. O que é que faz o juiz? Não tem problema, não, meu querido oficial. Você vai voltar com a polícia e tirar coercitivamente essas pessoas da área. Bem, é como acontece. Ele, então, ali ele fazia essa metáfora dizendo o seguinte: é que Deus, o soberano juiz, nos mandou o oficial de justiça, que foi o vírus. Entretanto, o que é que acontece? Nós relaxamos o vírus. Alguns desdenharam até. Outros descumpriram as determinações sanitárias, e o que nós tivemos, do velho ao novo mundo, todos nós sabemos. Mas é como se o oficial de justiça tivesse voltado novamente e dito: Senhor, eles disseram que não saem da área, ou seja, que não vão respeitar vossos desígnios. E é nesse contexto, por exemplo, que se situa a atual segunda onda, que tem levado os estados europeus a lockdown e a uma série de restrições, e que pode também nos alcançar. Espero até que não, mas pode eventualmente nos alcançar ainda, com as consequências que todos nós já conhecemos. Porque é assim que Deus age, como bem disse o nosso companheiro. Ele propicia primeiro os meios suassórios, tá? Para tentar nos dissuadir a deixar o mal e nos voltarmos para o bem. Mas, de uma vez que nós nos tornamos renitentes em atender essa determinação, aí, então, meus queridos amigos, a força da coerção ou o poder divino faz pesar, não no sentido de nos castigar, mas no sentido de nos chamar à razão para os fatos que precisam ser evidenciados, para aquilo em que nós precisamos nos melhorar, para aquilo em que precisamos evoluir, né? Agora, se a humanidade fosse
mais dócil, certamente sofreria muito menos. Beleza, Rubem? Muito bem. Então, vamos lá, continuando. 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminhe aos recuos? Resposta. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Deixa eu grifar bem aqui e vamos conversar a respeito disso. Bom, então a pergunta ela é contradita pelos espíritos com relação através da resposta. Ou seja, o homem é mau, né? O homem é mau. Mas mesmo assim ela evolui. Mesmo assim ela evolui. É necessário que o mal chegue ao extremo a fim de que ele perceba que não adianta ele estar no mal por muito tempo. É como se fosse um copo de água, meio copo de água, que a gente vai colocando açúcar e vai mexendo, vai colocando açúcar e vai mexendo, vai colocando açúcar e vai mexendo, o açúcar vai dissolvendo. Vai chegar um momento em que o açúcar não vai dissolver mais, porque a água já está saturada. Assim também, o homem que se persevera no mal, uma hora ele vai ficar saturado de tanto fazer o mal, e aí ele resolve mudar de comportamento. Mudar de comportamento justamente porque a lei começa a cobrá-lo de tal forma que aí ele não tem por onde fugir do que se voltar para o bem, porque ele já está saturado de fazer o mal. Então, isso acontece também conosco. Não adianta a gente querer viver eternamente no mal, não adianta. Porque, como nós estamos fadados à evolução, uma hora ou outra, nós vamos ter que entrar nos trilhos, entrar nos eixos, a fim de que esse progresso e essa evolução se dê com o tempo. Mais alguém? Questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Eu preciso grifar esse negócio aqui. Resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e os gostos das riquezas, que, a seu turno, incita o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral. No mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr deste século, todos os incentivos. Por isso, mesmo
atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Desculpa. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral, do que com relação ao intelectual? Porque será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja, a esse respeito, tanta diferença entre o 14º século e o século XIX. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, porque seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Bom, então, a gente percebe aqui que o progresso intelectual e o progresso moral não andam juntos, né? Não andam juntos. Às vezes, até o progresso intelectual, tecnológico, pode até atrapalhar um pouquinho, né? A gente fica um pouco mais preguiçoso. Quem não se lembra, deve ter gente aí que é da época, não sei se é Dilson, mas professor Otto, eu aí, mais alguém, pode ter percebido que antigamente a televisão não era a cores, era preto e branco. A televisão não tinha controle remoto. O camarada, para poder assistir, para poder trocar de canal, ele se levantava, ia até a televisão, mudava de canal, voltava de novo, sentar no seu sofá e ficar assistindo. Hoje não, né? Nós temos controle para tudo. Controle para televisão, controle para computador, controle para celular, controle para isso, controle para aquilo. E aí, essa tecnologia e esse avanço tecnológico faz com que algumas vezes a gente fique preguiçoso. Né, professor? Né, Dilson? A gente fica preguiçoso. Então, o que acontece quando a gente fica preguiçoso? Aí a gente fica sedentário, não quer levantar da cadeira, não quer dar uma caminhada, não quer fazer uma bicicletada, não quer e tal, fazer um exercício físico. Resultado, fica com sobrepeso, fica com problema de saúde por conta da preguiça, né? Por conta da preguiça que nos traz a evolução tecnológica e intelectual. Aí, o moral vai ficando, né? Mas como nós precisamos também evoluir moralmente, não só intelectualmente, né? De vez em quando é necessário um empurrãozinho para que a gente desperte. Mas a gente não desperta, muitas das vezes, por conta do nosso orgulho e do nosso egoísmo que emperram esse progresso moral que é um elemento chave para a nossa evolução. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mais alguém? Então, vamos lá. Povos degenerados. 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso, o progresso? A pergunta, antes de ler a resposta, a pergunta nos mostra que está vendo só a parte material da coisa, né? A pergunta. Resposta. Quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constrói outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Que coisa mais interessante. Eu me lembro que um certo tempo lá em casa, eu estou na casa de mamãe. Toda quarta eu venho para a casa de mamãe ficar com a mamãe. Então, lá em casa, eu estou dizendo lá em casa porque eu não estou em casa.
lá em casa. Nós contratamos um mestre de obra para fazer um serviço lá em casa. Não era um serviço grande, né? Era um serviço razoável. Mas aí, como não era um serviço muito grande, a gente ficou em casa e tal. E um dia eu estava na rua, cheguei, o mestre de obra estava em casa, e eu olhei um monte de coisa. Aí eu disse assim, eita, meu irmão, tá tudo bagunçado aqui, né? Essa reforma aí deixa tudo bagunçado. E a frase que ele me disse é qualquer coisa de filosófico. Ele falou de forma, né? Mas ele falou. O que ele falou foi o seguinte: seu Rubem, para arrumar tem que bagunçar. Olha que frase espetacular. Então, é necessário para que a gente arrume o nosso senso moral, é necessário bagunçar. Né? Primeiro bagunça, derruba o prédio, demole o prédio que está quase caindo, para poder, depois de derrubado o prédio, aí vai ser construído um novo prédio, bem mais seguro e mais para que a gente possa viver com mais tranquilidade. É a mesma coisa que estamos falando aqui, a resposta da questão 783. Continuando aqui a resposta. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre, tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem o povo degenerado, não são os que se constituíam ao tempo do teu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Olha que figura mais linda, né? Que figura mais linda essa aqui. Ou seja, às vezes a gente reclama que está passando dificuldade. E quanta gente não gostaria de estar nessa nossa dificuldade, né? Quanta gente não gostaria de estar nessa nossa dificuldade, que essa nossa dificuldade, para ele, que gostaria de estar no nosso lugar, seria uma maravilha, uma felicidade. Então, é assim, tudo o que acontece, ou seja, os povos bárbaros, degenerados, eles sofreram esse monte de abalos e eles continuaram, né, na barbárie. Resultado, houve progresso? É claro que houve. Só que a gente não percebe a evolução, porque a gente está vendo apenas a parte material da coisa. Certo, meus amigos? Mais alguém quer comentar? Adiante. 787. Não há raças rebeldes por natureza ao progresso? Resposta: mas vamos aniquilando-se corporalmente todos os dias. O que adianta ser rebelde? Depois vai, né? Vai só se prejudicando constantemente. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Resposta: chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserta. Muito bem. Então, qualquer que seja o ser que estiver em qualquer condição social, financeira, etc., posicional, sei lá o que é, qualquer que seja, será assistida. Essa pessoa será assistida por Deus, independente da visão que a gente tiver sobre ela. Porque todos, repetindo aqui o que ele está falando, todos chegarão à perfeição. Pode uns demorar um pouco mais do que outros, mas todos, um dia mais cedo ou mais tarde, chegarão
a essa perfeição. Questão B. Assim, pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Ó, tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres os que és. Bom, Kardec não era o pedagogo, né, um cientista, era um camarada intelectual, professor, etc. Inclusive dizem que ele foi médico também. Ou seja, nós aqui, que nós nos consideramos, né, nós aqui que estamos participando da reunião agora, neste momento, nos consideramos intelectuais, né, a gente foi bárbaro. Já passou por essa época de selvagens e antropófagos. A gente, imagine vocês agora, nesse instante, naquela época, comendo carne humana. Imaginem, né? Naquela época, nós aqui, que estamos civilizados, né? Intelectualizados, estamos no século XXI, século da tecnologia avançadíssima. Imagina onde nós lá, ou nós lá, né, comendo carne humana, selvagens. Pois é, de lá a gente já veio. E a gente já veio de lá, e como o progresso é uma lei natural, é uma lei divina, nós já saímos de lá e estamos caminhando até, né, chegarmos a um patamar bem mais diferente, bem diferente do que nos encontramos agora. Questão 788. Alguém quer comentar aí anteriormente? Não. Então vamos lá. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Essa verdade que a história comprova não será de molde ao fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Resposta. Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se exaure como a de um homem. Aqueles cujas leis egoístas obstam ao progresso das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador, viverão e servirão de farol aos outros povos. Então, as leis egoístas, em qualquer lugar, em qualquer civilização, elas tendem a desaparecer e serem substituídas pelas leis divinas, as leis da caridade, a lei da solidariedade, de ajuda ao próximo. Então, com Kardec, isso aqui vem nos confirmar o que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo-nos que fora da caridade não há salvação. Então, a lei é esta, a ajuda ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é o lema de toda a humanidade, de todos os povos. Enquanto eles não chegam aí, né, vai haver uma revolução de qualquer matiz, com o objetivo de que eles cheguem a este patamar. Sete, 8, 9. Alguém quer comentar? 789. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Resposta. Uma nação única, não. Seria impossível, visto que da diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, que constituem as nacionalidades, tornando indispensável sempre
leis apropriadas a estes costumes e necessidades. A caridade, porém, desconhece latitudes e não distingue a cor dos homens. Quando por toda parte a lei de Deus serve de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver à expensa dele. Comentário de Kardec. A humanidade progride por meio dos indivíduos que pouco a pouco se melhoram e instruem. Quando estes preponderam pelo número, tomam a dianteira e arrastam os outros. De tempos em tempos, surge no seio dela homens de gênio que lhe dão um impulso. Vem depois, como instrumento de Deus, os que têm autoridade, e, em alguns anos, fazem adiantar-se de muitos séculos. O progresso dos povos também realça a justiça da reencarnação. Louváveis esforços empregam os homens de bem para conseguir que uma nação se adiante, moral e intelectualmente. Transformada, a nação será mais ditosa neste mundo e no outro, concebe-se. Mas, durante a sua marcha lenta, através dos séculos, milhares de indivíduos morrem todos os dias. Qual a sorte de todos os que sucumbem ao longo do trajeto? Privá-los a sua relativa inferioridade da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou também relativa será a felicidade que lhes cabe? Não é possível que a justiça divina haja consagrado semelhante injustiça. Com a pluralidade das existências, é igual para todos os direitos da felicidade, porque ninguém fica privado do progresso, podendo os que não viveram ao tempo da barbárie voltar, na época da civilização, a viver no meio do mesmo povo, ou de outro. É claro que todos tiram proveito da marcha ascensorial. Outra dificuldade, no entanto, apresenta aqui o sistema da unicidade das existências. Segundo esse sistema, a alma é criada no momento em que nasce o ser humano. Então, se um homem é mais adiantado do que outro, é que Deus criou para ele uma alma mais adiantada. Por que esse favor? Que merecimento tem esse homem que não viveu mais do que o outro, que talvez haja vivido menos para ser dotado de uma alma superior? Esta, porém, não é a dificuldade principal. Se os homens vivessem 1 milênio, conceber-se-ia que, nesse período milenar, tivessem tempo de progredir. Mas, diariamente morrem criaturas em todas as idades. Incessantemente, se renovam na face do planeta. De tal sorte que todos os dias aparece uma multidão delas e outras desaparecem. A cabo de 1000 anos, já não há naquela nação vestígios de seus antigos habitantes. Contudo, da bárbara que era, ela se tornou policiada. Que foi o que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros, mas esses morreram há muito tempo. Teriam sido os recém-chegados, mas se as suas almas foram criadas no momento em que eles nasceram, essas almas não existiam na época da barbárie. E forçoso será, então, admitir-se que os esforços que se despendem para civilizar um povo têm o poder, não de melhorar almas imperfeitas, porém, de fazer que Deus crie alma mais perfeita. O que ele está dizendo aqui, meus amigos, é que está fazendo a comparação entre a crença entre uma encarnação única, entre uma vida única, e a vida múltipla, as encarnações múltiplas. E ele está mostrando aqui a impossibilidade
de uma única encarnação, porque aí o homem não teria tempo para evoluir, né? E nas encarnações múltiplas, a gente percebe que a justiça divina, ela age através dessas encarnações múltiplas, porque a pessoa terá, os elementos terão novas oportunidades para evidenciarem as suas virtudes. Então, é este que ele está nos falando com relação a isso. E, para ajuda nossa, ele menciona os vários espíritos superiores, mensageiros, que nos dão um empurrãozinho com os seus conhecimentos e com as suas visões da vida futura. Continuando. Comparemos esta teoria do progresso com a que os espíritos apresentaram. As almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras, mas já tinham vivido antes e vêm adiantadas por efeito do progresso realizado anteriormente. Vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que se acha em relação com o estado em que atualmente se encontra. De sorte que os cuidados dispensados à civilização de um povo não têm por consequência fazer que, de futuro, se criem almas perfeitas. Tem, sim, o de atrair os que já progrediram, quer tenham vivido no seio do povo, que se figura, ao tempo da sua barbárie, quer venham de outra parte. Aqui se nos depara igualmente a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem no mesmo nível, no tocante ao sentimento do bem, a Terra será ponto de reunião exclusivamente de bons espíritos que viverão fraternamente unidos. Os maus, sentindo-se aí repelidos e deslocados, irão procurar em mundos inferiores o meio que lhes convém, até que sejam dignos de voltar ao nosso, então transformado. Da teoria vulgar ainda, resulta que os trabalhos de melhoria social só as gerações presentes e futuras aproveitam, sendo de resultados nulos para gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que ficam sendo, o que podem ser, sobrecarregadas com os pesos dos seus atos da barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente as gerações pretéritas, que voltam a viver em melhores condições e podem, assim, aperfeiçoar-se no foco das civilizações. Então, aqui é necessário que, para que haja essa congregação, é necessário que todos os povos estejam no mesmo nível. Mas aí ocorre, a gente sabe, que esse mesmo nível não acontece de uma hora para outra. E nem os povos conseguem acompanhar a evolução de outros de forma igual. Então, aqueles que estão no mesmo nível ficam em determinado local, vamos dizer, a Terra. E outros que não atingiram esse nível vibratório, moral, etc., eles são mandados para outros lugares, para mundos inferiores, até que depois, com o mérito próprio, o trabalho próprio, eles possam voltar ao seio do planeta em que nós nos encontramos, né? Como ele falou bem aqui. Então, vai haver progresso. Só que não vai haver progresso tudo de uma vez. Cada um vai progredir à sua maneira, à sua forma de ser, aos seus conhecimentos, às suas virtudes, aos seus defeitos, até atingir a perfeição, que é o progresso que nós estamos fadados a conseguir. Então, tudo vai evoluir, tudo vai estar, né, no mesmo nível espiritual e moral, mas vai demorar um pouquinho, porque uns vão chegando e outros vão vindo atrás, devagarzinho e bem nitidamente, aos poucos e lentamente. Bom, estamos passando um pouquinho de uma hora.
vamos ficar por aqui. Eu sugiro, né? Que a gente fique por aqui e comece na próxima reunião o tema civilização. E se alguém quiser fazer algum comentário, complementar alguma coisa, para a gente encerrar a nossa reunião. Estou de acordo. Muito bem. Também estou de acordo que a civilização vai ser um tema muito interessante também para a gente ver isso na próxima reunião. Com certeza. E aí poderemos ter um público já mais ampliado também. Mais ampliado. Na próxima quarta-feira. Bem lembrado. Muito bem. Então, olha só. Alguém poderia fazer a prece de encerramento? Então, nós vamos pedir hoje ao nosso estimado professor Otton que nos conduza na prece de encerramento. Aí. Vamos lá. Mas eu não tenho muito ainda essa estrutura dessa organização. Mas agradecimento a gente... Professor, não existe a gente pode fazer. O coração é que fala nesse momento. Pois é. E sempre há a possibilidade de se desejar o bem ao outro fazendo um Pai Nosso. Ô, Edilson. Oi. Mais uma coisa, se o homem faz palestras então, sobre a divindade, imagina uma simples prece, né, meu irmão? Isso. Que demanda muito menos estrutura, né? Pois é. Então, vamos lá. Fechar os nossos olhos. Vamos lá. Bom, vamos elevar os nossos pensamentos, né, ao nosso Deus, o grande organizador do universo, nosso Criador, e principalmente a figura do Jesus de Nazaré, que é considerado seu filho primeiro, dileto, e que veio trazer a todos nós o sentido de nos desenvolvermos através do amor a Deus, amor ao próximo, que são dois eixos importantes do crescimento espiritual e moral para elevar cada vez mais o nível de energia espiritual da nossa civilização. É muito importante nós termos sempre o início e o término das nossas palestras, a elevação dos nossos pensamentos a todos aquelas divindades que nos trouxeram a vida e que nos encaminham para o melhor entendimento entre os povos e o crescimento espiritual por uma nova geração mais evoluída. E a gente aproveita e relembra o Pai Nosso, porque ele, dito por Jesus, né, como a oração que caracteriza os cristãos, né? E isso tem que ser muito importante para todos nós estarmos sempre atentos a essa oração, porque não só nos identifica como cristãos, mas também porque nessa oração nós somos capazes de nos comunicar através do pensamento, das orações, se comunicar com Jesus e com Deus, e todos os demais espíritos que nós chamamos santos evoluídos, e os nossos guardiões, né, que estarão sempre a receber as nossas orações e buscar sempre realizá-las de acordo com a melhoria da evolução da humanidade. E é sempre lembrar, eu vejo sempre, antes do Pai Nosso, a gente sempre lembra das
situação em que nós estamos convivendo atualmente, a pandemia, né, que dizima uma quantidade enorme de irmãos. E existe aí que a gente dificilmente ainda não consegue entender, um dia poderemos entender qual o propósito, né, de que ocorra de tempos em tempos, né, renovações de populações, quer dizer, como vem nos acontecendo no presente momento. Pelo menos a gente cresce no amor ao próximo, né? A gente cresce sabendo que tem pessoas se dedicando à morte, ou passe para outro universo ocorra de uma forma lenta, gradual e confortável, e por isso a oração sempre, a sua energia traz conforto para os que ficam e facilita a elevação da rarefação da energia espiritual. E o Pai Nosso é uma oração que está sempre presente a todos nós e que engrandece, né, energeticamente o nosso espírito e facilita a comunicação entre todos os seres humanos que têm em Jesus Cristo a simbologia mais alta, né, do nosso Criador. Portanto, vamos ao Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todos os males. Amém. Pronto. Muito bem. E aí eu encerro a minha participação, dando uma boa noite a todos vocês, que continuem nas nossas atividades religiosas e orando pela Maria, que ela está precisando dos nossos cuidados,